Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E louvado seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade que nós temos de oração, de estudo, de reflexão, profetizando todos os dias que toda a nossa família será transformada na família do Salmo 128. E nós estamos começando, minha irmã e meu irmão, mais uma semana para a glória do nome do Senhor Jesus. E que seja uma semana de cura, uma semana de boas notícias, uma semana de vida, uma semana de livramentos de morte em nome do Senhor Jesus. Uma semana de boas notícias, eu profetizo novamente, uma semana de conquistas, uma semana de prosperidade, uma semana de portas abertas em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e por sua família e ainda despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o que diz lá em Tiago 5,16. Mas enquanto eu me posiciono para nosso estudo de hoje, que vai do versículo 9 ao 19, e o nosso estudo de hoje vai falar exatamente sobre o pátio do tabernáculo. Então nos ajude nos dando seu like, ativando o sininho, se inscrevendo nesse canal e compartilhando em nome do Senhor Jesus, porque eu conto com você, minha irmã e meu irmão, para que esse canal se espalhe e abençoe mais vidas em nome do Senhor Jesus. Mas o mais importante é que você deixe o seu nome aí, ou o nome do seu familiar, para que possamos ver e colocar no nosso caderno em nome do Senhor Jesus. E veja que esses versículos do 9 ao 19 vão falar exatamente do pátio do tabernáculo, ou melhor, o átrio. E este pátio ele era cercado de linho fino. Às vezes você vai falar no átrio do Senhor, nos átrios do Senhor. Senhor, eu quero estar nos seus átrios. Mas às vezes você não sabe nem o que significa átrio, né, minha irmã e meu irmão? E o átrio significa o pátio do tabernáculo. E esse pátio ele era sustentado, por cortinas. Os muros deles eram cortinas. E essas cortinas eram 20 postes com 20 bases de bronze. Entendeu? E essas cortinas elas eram de linho. Eu não vou ficar falando aqui com detalhe como que era, porque você pode ler aí do 9 ao 19 e você vai ver direitinho como que era. Mas eu vou te dar uma ideia de como que era esse tabernáculo. Então imagina que o tabernáculo fosse uma casa. E o pátio do tabernáculo seria o quintal dessa casa, ou seja, o átrio seria o quintal dessa casa. E este tabernáculo tinha muros que eram feitos de cortinas de linho fino. E pela posição dessas cortinas, vemos que o formato desse átrio, desse pátio, era retangular. E ele tinha uma porta de entrada, que era formada por outra cortina feita de panos de linho fino e de linha azul, púrpura e vermelha. Ou seja, a porta era de púrpura, azul e vermelho. Era diferente, destacava. Então o muro era de linho branco, as bases de prata, de bronze, né? Que tinham os postes ali também que eram desmontados depois, porque tudo era desmontado, eu já falei aqui. E a porta desse tabernáculo era de linho azul, púrpura e vermelho. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Nós sabemos que o tabernáculo representava a presença de Deus, não é? Já falei isso aqui e vou falar sempre quando eu estiver falando sobre o tabernáculo. E antes de entrar no tabernáculo tinha um pátio, né, que é o átrio, não é? Onde ficava o altar dos sacrifícios e a bacia de bronze. E no altar se fazia o sacrifício, nós já falamos aqui do altar ontem, para a remissão dos pecados, pois o pecador colocava a mão ali na cabeça do cordeiro, do animal, e ali ele transferia para o animal o seu pecado. Então aquele animal era morto no lugar do pecador. O salário do pecado é o quê? A morte.
Agora, na pia de bronze, era o local onde o sacerdote, antes de entrar para o tabernáculo, ele lavava suas mãos e os seus pés em sinal de purificação. Veja que Jesus, lá na ceia, na última ceia que ele passou com seus discípulos, ele lavou os pés dos seus discípulos. Pedro disse: não, Senhor, eu não sou digno do Senhor lavar os meus pés. Quando o Senhor falou com ele: depois você vai entender o que eu estou fazendo com você. Ele falou assim: não, Senhor, então aqui, ó. Ele falou: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Ele falou: não, Senhor, lava até a cabeça também. O Senhor falou: não, vocês já tomaram banho, basta eu lavar os pés. Basta lavar os pés. Ali o Senhor estava inaugurando com eles um novo sacerdócio com eles, dando para eles autoridade de continuar a igreja que o Senhor veio, a missão do Senhor. Mas o que essa purificação, essa pia representa? Então entenda que o nosso relacionamento com o Senhor, ele é marcado por 2 princípios. Nós temos que ter uma vida de pureza, tá? E uma vida de sacrifícios. Porque não existe uma vida de pureza sem antes nós passarmos pelo sacrifício. Vê que eles sacrificavam, depois eles se banhavam para entrar para o serviço santo. Então, assim, o cordeiro foi sacrificado. O cordeiro perfeito, que é Jesus, que nos purifica de todo pecado. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12:1, ele diz que nós devemos nos apresentar ao Senhor, o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E isso significa que nós devemos ter uma vida de santificação ao Senhor. E nos oferecer como sacrifício vivo é jamais a gente fazer a vontade da carne, é jamais a gente obedecer à vontade do nosso corpo, e sim a vontade do Senhor. É você entender, falar: não, eu estou aqui para me fazer a vontade do Senhor e não a vontade do meu corpo. E veja que lá em Gálatas 5, do 19 a 22, apóstolo Paulo também nos ensina o que é a vontade do corpo, que é as obras da carne, e o que é a vontade do Espírito. O que é que o Espírito Santo veio para fazer em nós? Qual é a transformação que ele quer que tenhamos em nós? E o que é a obra da carne? Minha irmã, quando você vai lá em Gálatas, você pode ler, você vai saber o que é a obra da carne, e você mesmo vai se examinar, você vai saber o quanto que você está tendo em você do Espírito Santo, o quanto que você está tendo em você das obras da carne. Em Gálatas 5,19 diz assim, ó: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. E repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Isso é obra da carne, minha irmã e meu irmão, é obra da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, a mansidão, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Eu ali todos os dias, todo final de semana, toda sexta-feira, eu estou colocando ali no nosso canal, nesse nosso canal, trechos do nosso podcast que está falando sobre as obras da carne, ou sobre as obras da carne não, sobre os frutos do Espírito. Então a pessoa está entendendo direitinho o que é a mansidão, o que é ter mansidão, que às vezes a pessoa acha que ter mansidão é nunca se irar. Não, se for assim, então Jesus não tinha mansidão, porque Jesus irou, mas a palavra de Deus fala que irai-vos, mas não pequeis. E vocês vão entender até aonde que a gente pode, que é natural a gente ter a ira. E até onde não é, porque a ira, quando ela não é controlada, ela pode virar violência, não é? Então a nossa vida com o Senhor, entenda, minha irmã e meu irmão, que ela é marcada por 2 princípios: purificação e sacrifício. Purificação e sacrifício. Nós somos sacrifício vivo. É policiar a nossa carne o tempo todo, porque nós temos que ter uma vida de pureza, de santificação. O nosso objetivo é parecer com Cristo, sermos imitadores de Cristo. É Ele que nós temos que imitar. Eu conheço homens e conheço mulheres que eles são felizes até hoje quando falam que eles são imitadores dos pais.
Fulano é a cara do pai dele. Fulano é igualzinho o pai dele. O homem fica todo cheio, todo orgulhoso. O pai dele era um beberrão, era um homem violento. E ele fica feliz de ouvir falar que ele parecia com o pai dele. Não, ele tem que parecer com Cristo. Ele tem que renunciar e falar: Senhor, me perdoe, eu te agradeço pelo pai e pela mãe que eu tive. Mas eu tenho que ser imitador do Senhor. Eu não tenho que ser imitador dos meus pais. Eu te agradeço pelos pais que eu tive. Mas eu tenho que ser imitador de Cristo. É a mulher falar: Senhor, eu tenho que ser imitadora do Senhor. Não é imitadora da minha mãe, não. É imitadora do Senhor. E tem que orar, se a minha mãe estiver viva, para que ela também seja imitadora do Senhor. E não imitadora da mãe dela. Porque quantas famílias aí que estão em maldição, porque um vão imitando. Ah, é assim que mamãe fazia, é assim que papai fazia. Eu criei meu filho do jeito que mamãe me criava. E assim vai. Não, você tem que criar seu filho segundo a palavra de Deus. É segundo a palavra de Deus. Porque filhos rebeldes, eles destronam os pais. Eles tiram os pais do trono. Eles tiram os pais da posição de autoridade. Então temos que rever todas essas coisas com o Pai, com o Senhor, com o nosso Pai Celeste. Porque nós temos que, o Senhor nos chamou para termos uma vida irrepreensível. Sermos santos, purificados, termos uma vida irrepreensível. Entendeu? Sermos parecidos com Jesus. Amém? Então vamos orar, pedindo ao Senhor que abençoe a nossa semana em Cristo Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, como eu te louvo, Pai querido, eu te louvo não somente pela minha vida, mas pela vida de todas as pessoas que estão com o nome aqui nesse caderno. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livra, Pai. Nos livra da morte, nos livra de todo engano, de toda cilada do inimigo. Nos livra, Senhor, de toda cilada das trevas. Nos livra, Senhor, de termos pensamentos maus, desejos maus, comportamentos maus. Nos livra de toda a obra da carne, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Dê ordem aos teus anjos, Pai. Pela madrugada eu já te pedia. Dê ordem aos teus anjos, Pai, miríades de anjos para nos guardar, nos proteger, Pai, nos defender de todo mal, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Tem de piedade de mim, Pai, tem de piedade dessas famílias, tem de piedade de todos os meus irmãos que estão com o nome arrolados aqui, tem piedade da nossa parentela, Pai. Senhor, se não for o Senhor por nós, o que será de nós, Pai? O que será de nós? Então nos guarda, nos defenda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor, a cada vez mais nos apresentarmos como sacrifício vivo diante da tua santa presença. Nos ajuda a termos vidas purificadas e perdoa, Senhor, todo pecado de impureza, Pai. Nos perdoa por todo pecado de impureza, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, como eu fiquei feliz com aquela moça que me procurou ontem, Pai. Ela falava, Senhor, com toda a sinceridade do coração que ela não quer pecar contra ti. Senhor, reveste ela com o poder do teu Espírito Santo. Fortalece ela, Pai, porque eu disse, você não quer e você não vai pecar, porque o Espírito Santo te fortalecerá em nome do Senhor Jesus. Pai querido, quantas pessoas estão precisando adquirir essa consciência de que são templo do teu Espírito Santo. Então, para aqueles que já têm essa consciência, fortalece eles, Pai. E para aqueles que ainda não têm essa consciência, abre os olhos deles, Pai. Abre os olhos desses homens, dessas mulheres, desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças, para que eles vejam, Pai, que eles não foram chamados para a impureza, que eles não foram chamados para a impureza. Eles foram chamados para serem parecidos com Cristo, para terem a pureza de Cristo, a santificação de Cristo, os pensamentos de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, como eu te louvo, Pai querido, eu te louvo não somente pela minha vida, mas pela vida de todas as pessoas que estão com o nome aqui nesse caderno. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livra, Pai. Nos livra da morte, nos livra de todo engano, de toda cilada do inimigo. Nos livra, Senhor, de toda cilada das trevas. Nos livra, Senhor, de termos pensamentos maus, desejos maus, comportamentos maus. Nos livra de toda a obra da carne, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Dê ordem aos teus anjos, Pai. Pela madrugada eu já te pedia. Dê ordem aos teus anjos,
anjos, Pai, miríades de anjos para nos guardar, nos proteger, Pai, nos defender de todo mal, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Tende piedade de mim, Pai, tende piedade dessas famílias, tende piedade de todos os meus irmãos que estão com o nome arrolados aqui, tem piedade da nossa parentela, Pai. Senhor, se não for o Senhor por nós, o que será de nós, Pai? O que será de nós? Então nos guarda, nos defenda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor, a cada vez mais nos apresentarmos como sacrifício vivo diante da Tua santa presença. Nos ajuda a termos vidas purificadas e perdoa, Senhor, todo pecado de impureza, Pai. Nos perdoa por todo pecado de impureza, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, como eu fiquei feliz com aquela moça que me procurou ontem, Pai. Ela falava, Senhor, com toda a sinceridade do coração que ela não quer pecar contra Ti. Senhor, reveste ela com o poder do Teu Espírito Santo. Fortalece ela, Pai, porque eu disse, você não quer e você não vai pecar, porque o Espírito Santo te fortalecerá em nome do Senhor Jesus. Pai querido, quantas pessoas estão precisando adquirir essa consciência de que são templo do Teu Espírito Santo. Então, para aqueles que já têm essa consciência, fortalece eles, Pai. E para aqueles que ainda não têm essa consciência, abre os olhos deles, Pai. Abre os olhos desses homens, dessas mulheres, desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças, para que eles vejam, Pai, que eles não foram chamados para a impureza, que eles não foram chamados para a impureza. Eles foram chamados para serem parecidos com Cristo, para terem a pureza de Cristo, a santificação de Cristo, os pensamentos de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Senhor, comece a santificação por todos da nossa casa. Comece pelos homens da nossa família. Declaro em nome do Senhor Jesus como igreja que os homens da nossa família serão homens santos. Os homens verdadeiramente do Salmo 128. Homens sem pornografia, homens sem indecência, homens sem imoralidade. Homens, Senhor, sem Senhor, perversidade, homens sem violência, Senhor, homens sem espírito de sensualidade, Pai. Tende misericórdia, homens sem espírito de malandragem, homens sem espíritos de engano, Pai, em nome do Senhor Jesus, e nos abençoe como mulheres, Pai, que sejamos mulheres santas, mulheres sem sensualidade, mulheres sem vaidade, Pai, mulheres sem violência, mulheres sem espírito de malandragem, mulheres sem espírito de engano, Pai, em nome do Senhor Jesus, mulheres sem espírito de Jezabel, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos santifica, dos mais velhos aos menores, dos mais velhos à criancinha de peito. Queremos ver, Senhor, os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, todos na Sua presença, Pai. Tenha misericórdia dos filhos das minhas irmãs, Pai. Liberta esses jovens das drogas, Pai. Essas mães que estão chorando por esses filhos que estão nas drogas, que amanhã elas possam testemunhar que os seus filhos foram libertos, Pai, para a glória do nome do Senhor Jesus. Guarda, Pai, santifica, separa os nossos jovens, todos para fazerem parte do Teu exército, separa os nossos adolescentes, separa as nossas crianças, guarda eles dentro da escola, fora da escola, escolhe para eles os melhores amigos, tira da presença deles todos aqueles que são influenciadores do mal, todos aqueles que são influenciadores do mal, Pai, sejam influenciadores de perto, influenciadores de longe, influenciadores da mídia, destrona, Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo sopro do Teu poder, só coloca no caminho deles, Pai, aqueles que vão levá-los para o caminho de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Guarda, Pai, guarda os nossos sobrinhos, guarda os netos, guarda, Senhor, os filhos, os primos, guarda os irmãos, Pai, guarda em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Se não for a Tua misericórdia, Pai, o que vai ser de nós, Jesus? O que vai ser de nós? Tenha misericórdia, Pai. Guarda os filhos dos nossos pastores, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Eles precisam ser exemplo para a Tua igreja, Pai. Tende misericórdia em nome do Senhor Jesus. Tende piedade, Pai. Tende piedade de nós como o povo do Senhor, Pai. Tende misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Guarde a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda. Que Teus anjos circundem os nossos leitos enquanto estamos dormindo, nos livrando de toda opressão das trevas. Que Teus anjos estejam à porta dos nossos lares, impedindo que pessoas invejosas, pessoas malignas, homens perversos, mulheres perversas, entram para dentro dos nossos lares. E aqueles que tiverem que entrar, que ao sair eles sejam santificados pelo Teu Espírito Santo, que já está dentro dos nossos lares, fazendo a obra de transformação da nossa família. E que o mal que estiver neles fique do lado de fora enquanto eles entrarem nos nossos lares, em nome do Senhor Jesus.
Senhor, abençoe a nação de Israel, Pai, com miríades de anjo. Guarda, Pai, que seja uma semana abençoada, uma semana de boas notícias, uma semana próspera. Que todo espírito de Amaleque que se levantar contra a nação de Israel, que seja destronado, Pai. Que toda nação com esse espírito de Amaleque que tentar se levantar contra a nação de Israel, que seja destronada, Pai, para entender que o Senhor é o Deus de Israel e que o Senhor é o guarda de Israel. Guarda também, Senhor, todos nós que oramos e que intercedemos pela nação de Israel. Abençoe, Senhor, os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres. Abençoe todos aqueles que oram pela nação de Israel. Santifica, Senhor, todos os ministérios de intercessão que existem, principalmente os ministérios que oram pela nação de Israel. Adestra nossas mãos para a batalha. Eu coloco diante do Senhor o relógio mundial de oração e todas as pessoas que estão com o nome aqui, porque de uma certa forma todos eles me ajudam a orar pela nação de Israel. Então que assim seja, que sejamos abençoados, porque a tua palavra diz que sejam prósperos Jerusalém, todos aqueles que te amam, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os políticos desse país com sabedoria, com bondade, com benignidade. Tira deles todo espírito de destruição, todo espírito de corrupção, em nome do Senhor Jesus, e faça, meu Deus, para cada um a justiça que eles merecem, porque nós não sabemos quem é quem, nós sabemos só aquilo que eles mostram, Pai, mas o Senhor sabe quem é quem. Então faz a cada um a justiça que eles merecem, em nome do Senhor Jesus, e tira desse país, varre desse país com todo espírito de corrupção, todo espírito de destruição, todo espírito de mentira, todo espírito de engano. O nosso país, nação brasileira, não vai ser destruída, Pai, por homem nenhum, nem por demônio nenhum. Tende misericórdia, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Guarde as crianças brasileiras, guarde os jovens brasileiros, Pai, santifica eles, em nome do Senhor Jesus. Guarde os adolescentes brasileiros, santifica eles, faz deles uma nova geração, uma geração forte, uma geração santa, uma geração adoradora de Cristo Jesus, e que a tua igreja aqui no Brasil seja uma igreja cada vez mais forte, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe todos os estrangeiros que estão lá fora, que estão na Europa, que estão na Ásia, Pai, que estão na Itália. Abençoe essa minha irmã que vai fazer a cirurgia ali, Pai, em nome do Senhor Jesus. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, Pai querido. Senhor, essa cirurgia está nas tuas mãos. Se for da vontade do Senhor, ela vai fazer e vai correr bem, vai ser bem sucedida nessa cirurgia. Mas se isso for uma cilada do diabo para a vida dela, que o Senhor corte em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor diga o não. Que o Senhor use médicos, use enfermeiros, use o hospital, use o que for. Mas que o Senhor diga não, porque contra a vida dela não vale encantamento. Contra a vida dela não vale obra de feitiçaria. Não vale ciladas do inimigo. Que todo laço do passarinheiro seja desfeito para a honra e glória do nome santo de Jesus. Abençoe, Senhor, continue abençoando os pastores, os mestres, Pai, os missionários que estão aqui, que estão no campo. Não deixa faltar para eles recursos financeiros, Pai, não deixa faltar. Abençoe todas as pessoas que estão com o nome nesse caderno. Abençoe essa minha irmã que está trabalhando agora, começando nesse novo emprego. Que desse emprego venha outros mais prósperos em nome do Senhor Jesus. Abençoe essa senhora que precisa sair desse emprego, Pai, que ela já não está suportando mais, mas não dispersa ela, Pai, com as mãos vazias. Tende misericórdia, Pai. 9 anos não são 9 dias. Tende piedade dela, Pai, assim como o povo de Israel foi disperso com mãos cheias, que assim aconteça com ela em nome do Senhor Jesus. Tenha piedade, Pai, tenha piedade desses que estão vivendo sem nenhuma fonte de renda, dessa irmã que precisa da aposentadoria dela. Abençoa, Pai, faz ela encontrar favor nesses órgãos competentes, em nome do Senhor Jesus, e nos abençoa, prospere esses empresários, prospere essas irmãs que trabalham por conta própria. Tenha misericórdia, Pai, que todos nós venhamos nos tornar cada vez mais dizimistas fiéis da tua casa, ofertantes, sustentadores de profetas, de missionários, que tenhamos para dar, emprestar e jamais pedir emprestado. Tira da nossa vida toda derrota, toda vergonha, que aqueles que nos devem tenham condições financeiras de nos pagar, Pai, e nos perdoa, Senhor, por trazer confusões financeiras para a nossa vida. Tenha misericórdia, Pai, nos dê cada vez mais sabedoria, inteligência, Pai, para criar, inteligência, Senhor, para ganhar dinheiro, inteligência, Senhor, para prosperar, em nome do Senhor Jesus, começando do mais velho ao menor, do mais velho ao jovem, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Deus, agora eu te peço perdão, Senhor, por toda a confusão que trouxemos para a nossa saúde. Te peço perdão, Senhor, por toda desordem. E tira toda desordem, Pai, do nosso corpo. Tira toda desordem, Pai. E nos cura. Cura as nossas veias, nossas artérias. Nos dê sangue saudáveis, ossos saudáveis, Pai. Veias saudáveis, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, no nome santo de Jesus. Nos livra de infartos, de AVCs, de derrames, Pai. Nos livra de trombose, Senhor. Tenha misericórdia. Tenha piedade, Pai. Nos dê livramento de morte, Pai. Abençoe essas irmãs que estão em tratamento de câncer, as que estão em tratamento do lúpus, esses que estão com diabetes, que possam ser curados, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor livrou esse irmão de perder a perna. Esse que estava ali com a infecção generalizada, que já foi para o quarto. Senhor, eu quero ver a notícia dessa semana que ele recebeu altas médicas. Senhor, abençoe. Nos defenda de toda infecção, Pai. Infecção de pele, todo tipo de infecção, infecção urinária, todo tipo de infecção, nos defenda, Senhor. Tende misericórdia, limpa os nossos ossos, nossas veias, nossas artérias, Pai. Novamente eu te peço, Senhor. Nos livra, Senhor, de ataque de animais ferozes, selvagens, peçonhentos, Senhor. Tenha misericórdia. Prepara a nossa pele para o calor que está vindo, Pai. Nos livra de todo fenômeno destrutivo da natureza, Pai. Tende misericórdia. Tende misericórdia dessas pessoas que estão desabrigadas ali no Rio Grande do Sul. Tenha piedade, Senhor. É só a tua misericórdia, Deus. Levante pessoas para nos favorecer. Abençoe os nossos médicos, todos aqueles que são profissionais da área de saúde, Pai. Dê para eles cada vez mais inteligência, sabedoria para cuidar daqueles que estão enfermos, Pai. Tende misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, não deixa ninguém ser vítima de nenhum erro médico, de nenhum medicamento enganado, Pai. Tomar nenhum medicamento que venha fazer mal, Pai. Abençoe todos os medicamentos que tomamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que todos eles colaborem com o Senhor para a nossa saúde, Deus. Em nome do Senhor Jesus, tende misericórdia, eterno de Israel. Tende piedade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E nos dê saúde, nos dê vida. Coloca fôlego nas nossas narinas, Pai, para que possamos declarar todos os dias que só Jesus Cristo salva, cura e liberta. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, liberta todos aqueles, Senhor, que estão nas dependências, Senhor, das drogas, do álcool, Senhor, do fumo, Senhor, da gula, Senhor. Nos liberta. Só o Senhor sabe, Senhor, qual é a dependência de cada um. Dependência de sexo, Pai. Só o Senhor sabe. Mas se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. A nossa vida, Senhor, tem que ser uma vida de sacrifícios, Pai. Uma vida de sacrifícios e uma vida de pureza, de purificação. Então nos purifica, Senhor, que nós sabemos nos oferecer como sacrifício vivo diante do Senhor. Escolher todos os dias sermos cada vez mais parecidos contigo, Jesus. Cada vez mais parecido contigo. E que venhamos, Senhor, deixar os frutos do Teu Espírito florescer em nós. E que venhamos cada dia mais aprender a mortificar a nossa carne. Que venhamos, Senhor, termos prazer em estudar a Tua palavra, Pai. Prazer em orar. Prazer em falar das coisas do Senhor. Prazer, Senhor, em estar na comunhão com os santos. Tenha misericórdia, nos fortalece, Espírito Santo. Nos fortalece porque queremos ser cheios de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra de meu bendito de meu Pai seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua casa e toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus, amo você. E aí no finalzinho eu deixei para você a indicação de 2 livros. Um deles é a Obediência, a Lei da Separação, que já está à venda nas melhores livrarias. Você pode comprar pela Amazon, você pode comprar pela americana.com, ou você pode comprar no Clube dos Autores. E o outro é Masquil, que é um livro de poemas também, que também está à venda nessas mesmas livrarias, em nome do Senhor Jesus. A Obediência à Lei da Separação é o livro que eu costumo falar que edificou a minha vida, porque é um livro de discipulados. É um livro que vai organizar a sua mente, que vai te ajudar a pensar corretamente nas coisas de Deus, como funcionam as coisas de Deus. Amém? Eu espero que você seja tremendamente abençoada e que você possa crescer após conseguir ler esse livro. Esse livro é um livro simples, é um livro que eu não paguei para fazer revisão dele. Então foi um livro que eu simplesmente, o Senhor me chamou para escrever, eu escrevi e coloquei ali.
Entendeu? Então não é um livro clássico, mas é um livro que abençoou vidas e tem abençoado as vidas. Eu conheci tem um testemunho de uma moça que ela leu apenas um capítulo desse livro, que é o capítulo que eu estou compartilhando ele ali agora no Instagram. Não, não é o capítulo que eu estou compartilhando agora, não. Foi um capítulo que fala sobre julgo desigual. E ela leu esse capítulo e ela namorava com um rapaz que não era cristão. E ela falou com esse rapaz, olha, depois que eu li esse capítulo, eu não quero mais você se você não se converter. Eu vou orar, vou colocar diante do Senhor. Se você não se converter, não tem casamento, não tem mais namoro. E aí ela foi orando, foi buscando de Deus, falando, Senhor. Eu ainda falei com ela assim, eu duvido que você realmente vai tomar essa posição. Ela falou assim, não, mas eu já tomei. Eu não quero não, porque eu não quero para minha família, para o meu futuro, um julgo desigual. Os meus filhos vão ser adoradores do Senhor. Agora eu vejo o quanto que isso é sério. Eu quero verdadeiramente formar uma família adoradora do Senhor. Eu não aceito. E aí ela orou e Deus me usou para falar com ela outras coisas e para a glória do Senhor Jesus, esse rapaz se converteu. E quando esse rapaz estava batizando, o pastor falou com ele assim, você está se batizando só para você casar com ela? Ou não? Ele falou assim, não, eu estou batizando, aceitando Jesus, porque hoje eu sei que Jesus é a melhor coisa que eu estou fazendo na minha vida. Então hoje eles são casados, são felizes, dão um bom testemunho na presença do Senhor. E ela leu um capítulo, porque como ela é uma moça muito estudada, uma moça que tem um trabalho, essas pessoas que trabalham muito, então tem muito tempo, ela pegou aquele capítulo ali que ela achou que tinha alguma coisa para ela e leu. E aí aquilo entrou no coração dela, ela falou, não quero. Porque esse livro ele vem para trazer temor no nosso coração. Quando o Senhor, eu falo isso, eu já fui crente, já trabalhei dentro da casa do Pai, mas eu não tinha temor. Mas não, eu achava que Deus me amava tanto, que tudo que eu fizesse, Ele ia passar a mão na minha cabeça, me colocar no colo, me dar um beijinho e falar assim, ô filhinha, você é muito engraçadinha. Igualzinho os meus pais faziam comigo. Entendeu? Então, nós temos que saber quem é o nosso Deus, quem é o Deus que nós servimos. É o Deus que é amor, bondade, misericórdia, compaixão, mas que também é fogo que consome. Está bem? Exatamente como Moisés sabia quem era o Deus com quem ele lidava. Então esse livro ele vem com esse objetivo, tá? Espero que se você possa adquirir, que o Senhor Jesus te abençoe. Um beijo, fique com Deus.